Para quem não conhece a parábola ou não lembra, eu vou ler o texto bíblico para nós entendermos. Não vou explicar sobre o casamento judaico, apesar que tem alguns detalhes sobre o casamento judaico, mas para entender aquilo que a parábola quer dizer, não é necessário explicar sobre o casamento. Então vou ler em Mateus 25, a partir do verso 1, e diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas não levaram azeite em reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As prudentes, além de levar a lâmpada, levou uma vasilha com azeite em reserva. É interessante que as 5 virgens loucas, as imprudentes, elas acreditavam que o noivo ia chegar antes da meia-noite. As 5 virgens loucas, elas não acreditavam em hipótese nenhuma que teria que atravessar a madrugada. Mas as prudentes, elas se prepararam. Elas levaram azeite, mesmo que o noivo atrasasse. Mesmo que o noivo não chegasse na meia-noite e tivesse que atravessar a madrugada, elas tinham azeite em reserva. Eu imagino então as 5 virgens loucas, imprudentes, até tirando sarro das outras que levavam vasilha reserva. Puxa, mas tá levando reserva? Você acha que o noivo vai atrasar? Você acha que o noivo vai chegar depois da meia-noite? Que absurdo! O noivo vai chegar antes da meia-noite. Antes de continuar contemplando o esforço alheio, é estratégico logo explicar que o horário do clamor possui conotação escatológica. Ou seja, a meia-noite é proposital. Proposital, porque na cultura judaica a noite inicia às 18 horas. Portanto, na meia-noite está a plenitude da sexta hora da noite. E, transcendentalmente, está a plenitude do sexto dia da criação. Na meia-noite, está a plenitude da sexta hora da noite. E, transcendentalmente, está a plenitude do sexto dia da criação. Plenitude do sexto dia da criação que denota, transcendentalmente, a proximidade da volta de Jesus que está simbolizado pelo sétimo dia. Por fim, a meia-noite anuncia a volta de Jesus. Para quem ainda não entendeu o que significa as coisas da parábola das 10 virgens, vou explicar de ponto a ponto. Por exemplo, o noivo é Jesus. As virgens esperam o noivo, então a igreja espera Jesus voltar. As virgens, então, é a igreja do Senhor. Não uma determinada denominação, tal religião, não. São as pessoas que obedecem a Deus, que servem a Deus de coração e serão salvas através de Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor. E o azeite? O azeite é o poder e a unção de Deus. Calma, não é isso. Até porque ninguém é salvo porque tem unção ou porque tem dons espirituais. Ninguém é salvo por isso, né? E no caso da história, o azeite é o combustível para a lamparina. O que é a lamparina? Um recipiente onde coloca azeite, tem um pavio, toca fogo e a lamparina fica acesa. Ela é a iluminação portátil da época. É a luz. Na época não tinha energia elétrica, não tinha lanterna a pilha, não tinha celular, né? Então eles usavam a lamparina como iluminação para a noite. E o que é iluminação? O que é luz para nós? O que é luz para os nossos caminhos? É a palavra de Deus, é o conhecimento das Escrituras Sagradas. Pois diz em Salmo 119, no verso 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da palavra do Senhor que nós sabemos onde caminhar. É a palavra do Senhor que ilumina o nosso caminho no meio da escuridão para sabermos o que fazer, onde pisar, onde andar, o que fazer no meio da escuridão precisa de iluminação. É a palavra de Deus que nos instrui como andar. E no caso da história, elas chegam à meia-noite. Ainda nós vamos ler. E o que é a meia-noite? A meia-noite é o início da madrugada. A meia-noite é o início da grande tribulação. É a palavra do Senhor que ilumina o nosso caminho no meio da escuridão para sabermos o que fazer, onde pisar, onde andar, o que fazer no meio da escuridão precisa de iluminação. É a palavra de Deus que nos instrui como andar. E no caso da história, elas chegam à meia-noite. Ainda nós vamos ler. E o que é a meia-noite? A meia-noite é o início da madrugada. A meia-noite é o início da grande tribulação.
Na parábola não é mencionada madrugada, mas é óbvio que depois da meia-noite começa-se a madrugada, e a madrugada é a grande tribulação. É necessário explicar que os 3 anos e meio de grande tribulação, Apocalipse 13:5, inicia com o clamor da meia-noite, Mateus 25:6, e perdura até o fechar da porta com a chegada do noivo, Mateus 25:10. Então, 5 virgens loucas, imprudentes, não tinham iluminação para passar a madrugada. Não tinham conhecimento bíblico para passar a grande tribulação. E 5 virgens que eram prudentes tinham iluminação para passar a madrugada. 5 virgens que eram prudentes tinham conhecimento bíblico para passar a grande tribulação. E 5 virgens que eram prudentes tinham iluminação para passar a madrugada. 5 virgens que eram prudentes tinham conhecimento bíblico para passar a grande tribulação. Agora eu quero continuar lendo em Mateus 25, a partir do verso 5, que fala assim, ó. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse verso 5 ele é muito interessante. Eu quero fazer um vídeo específico para falar mais dele, mas rapidamente eu posso falar então que a igreja cochilou. A igreja dormiu, esperavam tanto o noivo chegar, o noivo, tardando o esposo, como está escrito aqui, demorou, elas dormiram, elas relaxaram, elas cochilaram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Chegou o esposo! Não, não é isso que está escrito. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, o noivo, Jesus não chega à meia-noite. O noivo, o esposo não chegou à meia-noite. À meia-noite, ouviu-se um clamor avisando que o noivo estava chegando. À meia-noite, o noivo não chegou, mas houve-se um clamor avisando que ele estava chegando. Porque agora começa a grande tribulação. Depois da meia-noite começa a madrugada, começa grandes catástrofes, grandes sinais, grandes acontecimentos, acontecimentos na natureza, acontecimentos na política, vários acontecimentos como se fosse um grito. Jesus está voltando! Esses eram os acontecimentos. Esse é o grito de clamor, avisando que o noivo está chegando. Os acontecimentos dos fins dos tempos, os acontecimentos da grande tribulação. Vai fazer a igreja acordar, vai fazer a igreja despertar no meio da madrugada. Só que agora no meio da madrugada, 5 têm conhecimento para passar a madrugada. E 5 não têm conhecimento para passar a madrugada da grande tribulação. Portanto, todas as 10 virgens foram acordadas abruptamente, sofrendo logo certa pressão. Contudo, 5 delas estavam preparadas e conseguiram se manter a fim de participarem do casamento. As demais ficaram de fora, sofrendo pela imprudência. Tanto é que o noivo não chegou à meia-noite, porque senão não seria possível o diálogo que elas tiveram nos versos seguintes. Veja só no verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Portanto, definitivamente, o noivo não chega à meia-noite. Do anúncio da sua chegada, até a chegada propriamente dita, há um pouco de tempo, Apocalipse 17:10, um tempo abreviado, Mateus 24:22. Do anúncio da sua chegada, até a chegada propriamente dita, há um pouco de tempo, Apocalipse 17:10, um tempo abreviado, Mateus 24:22. Como será fácil alguém sem conhecimento bíblico se perder durante a grande tribulação? Não terá preparo psicológico. Imagina a pessoa acreditando o tempo todo, não, Jesus vai voltar, não vai deixar a gente passar a grande tribulação. E de repente a pessoa se vê na grande tribulação. Acaba se perdendo. Que foi o que aconteceu com as virgens da parábola que Jesus conta. Vamos ver a continuação no versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço.